proposta hoje é falar sobre o recurso de apelação. Tá? Então, aqui todos vocês já sabem, já têm a noção de processo penal, então fica mais fácil, eu não preciso pegar e a gente discutir aqui toda a parte de teoria geral dos recursos, tá? Então, o que acontece? Isso aqui você já vai aproveitar para tudo, tá? É bom que você já, se você não aprendeu, aprende agora. Doutores, para você identificar o recurso, você tem que identificar a natureza do ato jurisdicional, tá? E nós sabemos que nós temos 3 tipos de ato jurisdicional que podem ser praticados durante o processo. Nós temos os despachos de mero expediente, que são atos que têm por finalidade promover o andamento do processo, impulsionar o processo. São atos que não têm conteúdo decisório e justamente por isso são irrecorríveis, tá? Justamente por isso eles são irrecorríveis, certo? Então, não cabe recurso de um despacho de mero expediente. Eventualmente, pode caber uma correição parcial se o despacho promover algum tipo de inversão tumultuária no processo. Depois nós temos, doutores, na direção diametralmente oposta, nós temos a sentença. Quando eu falo em sentença, eu estou falando em sentença no sentido estrito da palavra. A sentença, no sentido estrito da palavra, é aquela decisão proferida ao final do processo. Você está vendo a linha do tempo do processo aqui. Então, está aqui a sentença. É aquela decisão proferida ao final do processo, onde o juiz analisa o mérito em todas as suas circunstâncias para condenar ou absolver o réu. Então, vocês sabem, já estudaram sentença, sabem a estrutura da sentença e sabem quando você está diante de uma sentença. Muito bem, doutores. Sentença no sentido estrito da palavra, o recurso cabível sempre será a apelação. Claro, podemos ter embargos de declaração, mas não é o caso aqui. Então, para você questionar o mérito, doutores, de uma sentença, o recurso cabível é a apelação. E o fundamento, ele pode ser tanto o inciso 1 quanto o inciso 3. Então, se você pegar o artigo 593 do CPP, ele diz lá, caberá recurso de apelação no prazo de 5 dias, das decisões, das sentenças que condenam ou absolvam o réu, no inciso 1. E no inciso 3, as decisões que tratam do tribunal do júri. Tá? E no inciso 3, nós temos as alíneas A, B e C e D, e eu já vou comentar isso com vocês. Muito bem, doutores. Então, se eu estou diante de um despacho, eu sei que ele é recorrível. Se eu tenho uma sentença de mérito, cabe apelação com base no 593, inciso 1. Certo? Agora, eu tenho no processo, além do despacho e além da sentença, eu tenho as decisões interlocutórias. E essas decisões interlocutórias, elas podem ser divididas em decisões interlocutórias mistas e decisões interlocutórias simples. A decisão interlocutória mista, ela pode ser terminativa e não terminativa. Bom, doutores, vamos começar de trás para frente aqui. O que é uma decisão interlocutória mista não terminativa? É aquela decisão que põe fim a uma fase do procedimento e habilita para a fase seguinte. Dessa decisão, doutores, que, aliás, nós temos somente uma no processo penal todinho, que é a decisão de pronúncia. Vejam só, o único procedimento que nós temos no processo penal que é bipartido é o procedimento do júri. É o procedimento do júri. E o procedimento do júri, doutores, ele termina a primeira fase dele com a decisão de pronúncia, e é a partir da decisão de pronúncia que ele está habilitado para a fase seguinte. Não é assim que funciona? Então, da decisão de pronúncia, vocês já sabem que cabe recurso em sentido estrito. Aliás, todas as vezes, doutores,
que caiu reze no exame de ordem foi de uma decisão de pronúncia. Então, você fica esperto nesse ponto. Muito bem. Não é decisão de pronúncia, mas é uma decisão interlocutória que põe fim ao processo. Ela põe fim ao processo, ela extingue o processo. Então, eu chamo isso de decisão interlocutória mista terminativa. Pô, Jair, por que você está falando de decisão interlocutória? Porque você tem que saber, velho. Tem que saber por quê. Porque essa decisão interlocutória mista terminativa aqui, se ela estiver dentro do rol do 581, cabe recurso intidistrito. Mas se não estiver, cabe apelação com base no artigo 593, inciso 2. E o que diz lá? Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas ou com força de definitivas não contempladas no capítulo anterior. Qual é o capítulo anterior? Qual é o capítulo anterior? O capítulo que trata do reze. Tá certo? Então, vocês têm que ficar atentos aí que uma apelação, doutores, não pode, eventualmente, pode ser cobrada não em razão de uma sentença. Tá? Não em razão de uma sentença. Aí você pensa, não, é decisão interlocutória cabe reze. Vai se lascar, velho. Tá? Vai errar. Entenderam? Então, olha só. No processo, só nessa linha do tempo do processo aqui, ó, que eu espero que vocês já tenham internalizado ela, nós temos aqui duas decisões interlocutórias mistas terminativas. Eu tenho a decisão que rejeita a denúncia, veja só, ela põe fim ao processo. Tá? E eu tenho a decisão que absolve sumariamente o réu. Veja só, ela põe fim ao processo. Tá? Jair, mas isso não é sentença? Pode até ser sentença no sentido amplo, mas não no sentido estrito. Tá? Isso aqui é uma decisão interlocutória mista terminativa. Aí, olha só, se você pegar da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa, ou que não recebe a denúncia ou queixa, cabe qual recurso, de acordo com o artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal? Cabe recurso intidistrito. Por quê? Porque está no rol do 581, velho. Aí é oftalmológico isso. Tá? É visual. Tá certo? Aí, beleza. Vamos lá para a absolvição sumária. A decisão do juiz que absolve sumariamente o réu. Igualmente, uma decisão interlocutória mista terminativa. Certo? Doutores, eu pergunto, essa decisão interlocutória que absolve sumariamente o réu, ela está no rol do 581? Não, não está no rol do 581. Se ela não está no rol do 581, então cabe apelação. Tá? Cabe apelação. Ok? Tá certo? Tá? Se é uma decisão interlocutória simples, como, por exemplo, a decisão do juiz que recebe a denúncia, ela é uma decisão interlocutória simples. Se ela tiver no rol do 581, cabe recurso intidistrito. Se ela não estiver, ela é irrecorrível, porém, pode ser atacada por meio de habeas corpus. Então, doutores, isso daqui, ó, isso daqui vocês precisam ter em mente. Tá? Isso daqui vocês precisam ter em mente. Isso tem que estar guardado com você. Tá? Então, se você conseguir assimilar isso daqui, meu filho, a sua vida vai ficar tão fácil, mas tão fácil para analisar eventual cabimento de recurso que você vai ver. Tá? Beleza? Bom, então, nós já sabemos que nós temos 3 hipóteses de apelação. Da sentença definitiva, de decisão interlocutória mista terminativa não atacável por meio de reze e as decisões proferidas pelo tribunal do júri, sentença do júri. Estamos juntos até aqui, doutores? Sim ou não? Beleza. Vamos lá, então. Então, aqui, vamos voltar mais uma vez a essa discussão aqui, tá certo? Então, nós já sabemos, despachos de mero expediente são irrecorríveis. Sentenças condenatórias ou absolutórias, qual é a regra geral? Apelação. Tá? Apelação, certo? E a apelação sempre prevalece sobre o reze. Tá?
Agora, vejam só. Doutores, cuidado com isso daqui, tá? Cuidado, que isso aqui é uma questão pega-ratão, meu filho, que eu adoro cobrar em prova, tá? Então, vai que o examinador resolve cobrar isso de você também na sua prova. Pessoal, a Constituição Federal, ela determina o quê? Que quando um cidadão ele for condenado ou absolvido por crime político, crimes políticos são aqueles tipificados na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. Tá? Então, se o cidadão ele for condenado ou absolvido por um crime político, certo? Não cabe apelação. Cabe recurso ordinário direto no STF. Então, mentaliza esse esquema que eu já montei aqui. Numa sentença, normalmente, cabe o quê? Apelação para o Tribunal de Justiça. Da apelação, doutor, isso você pode entrar com RESP ou com RE. Ok, isso aí é uma situação normal, isso aqui é a regra. Agora, quando eu tenho uma sentença por crime político, que inclusive é de competência, da Justiça Federal, não cabe apelação para o TRF. Cabe recurso ordinário direto no Supremo. Entenderam o que eu falei, doutores? Anotaram isso? Então, presta atenção. Muito bem. Aí, gente, nós temos as decisões interlocutórias que eu já expliquei. Então, vamos lá, doutores. Começar, então, aqui da apelação decorrente da sentença condenatória ou absolutória. Então, qual é o fundamento da sua apelação, doutores? Em regra, 593, inciso 1. Se for de uma decisão interlocutória mista terminativa, que, no caso, vai ser muito difícil, doutores, porque aqui nós temos, dentro do processo, ela favorece o réu, portanto, você não vai querer recorrer. O que, eventualmente, você pode fazer é apresentar contrarrazões de apelação. Então, imaginem vocês o seguinte, olha só, isso nunca foi cobrado, tá? Vamos supor, doutores, que o juiz absolveu sumariamente o réu. Vamos supor que o juiz absolveu sumariamente o réu. Tá? Da decisão que absolve sumariamente o réu, cabe apelação com base no 593, inciso 2. O MP apela. Você vai ser... Se o MP apelou, claro, você foi absolvido sumariamente, meu filho. Você vai querer recorrer dessa decisão? Não, né? Agora, se o MP apela, apresenta as razões, você vai ser intimado para apresentar o quê? As contrarrazões. Então, fique esperto, tá? Fique esperto nesse ponto. Tá certo? Bom, e depois, no inciso 3, nós temos as decisões proferidas no tribunal do júri. Então, você tem 4 alíneas que, eventualmente, você pode arguir. Tá? 4 alíneas. Lembrando que, doutores, quando a gente fala em devolução, extensão da matéria devolvida, de acordo com a súmula 713 do Código, a súmula 713 do Supremo, a extensão da devolução nas apelações do tribunal do júri, ela está limitada aqui à matéria que foi arguída pelas partes, tanto acusação quanto defesa. Então, você pode arguir nulidade, decisão contrária à lei, erro ou injustiça da decisão, ou a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então, são essas as possibilidades que você tem. Lembrando que, doutores, quando se trata de nulidade, nós teremos um novo julgamento, e quando nós tivermos uma decisão contrária aos autos, nós também teremos um novo julgamento. Nas duas outras hipóteses, a sentença simplesmente vai ser reformada. E também lembrando que, quando se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente este recurso, este fundamento, só pode ser manejado uma única vez. Uma única vez. Pessoal, vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer hora, tá? Eu vou falando igual aqui, eu boto na banguela e vou embora, meu filho. Se ninguém interromper, eu vou falando, tá? Agora, se você tiver dúvida, é só pegar e interromper aqui para a gente esclarecer, até para ficar um troço mais dinâmico, né? Porque senão esse monólogo aqui chega a ser triste.
Então, olha só. No que diz respeito à apelação, qual é a forma de interposição? Bom, vocês sabem que a apelação ela pode ser interposta por termo nos autos ou por petição. É claro que no nosso caso aqui, doutores, para efeito de exame de ordem, nós só vamos trabalhar com a petição. E em qual prazo? 5 dias. O prazo é de 5 dias. Tá? O prazo é de 5 dias. Tá certo? E aí você teria 8 dias para apresentar as razões e a parte contrária 8 dias para apresentar as contra-razões. Então, se liga no que eu vou te falar. O prazo é um só, 5 dias, que você já vai fazer juntando as razões. Agora, presta atenção, já caiu uma vez no exame de ordem para você apelar na condição de assistente de acusação. E aí, doutores, quando você apela na condição de assistente de acusação, o prazo é de 15 dias a contar do término do prazo para o Ministério Público. Tá? 15 dias. Então, presta atenção. Já foi cobrado uma vez, doutores, para você apelar de uma sentença absolutória, mas na condição de assistente de acusação. Entenderam o que eu falei ou não? Então, isso é possível. Isso pode, já foi cobrado uma vez, inclusive. Muito bem, doutores. Se porventura se tratar de uma apelação envolvendo uma infração de menor potencial ofensivo, afeita ao GCRIM, aí, doutores, o fundamento não é o 593, tá? É o artigo 82 da Lei 9.099, tá? E tem um detalhe, nessa situação, doutores, é sempre por petição acompanhada das razões, quer dizer, não muda, mas o prazo é de 10 dias, tá? O prazo é de 10 dias, certo? Então, quando você pegar e analisar, doutores, o crime e perceber que se trata de um crime de competência do juizado especial, cuidado que o recurso cabível da decisão que rejeita a denúncia é apelação, da sentença também é apelação. Então, toma cuidado com esse detalhe. Muito bem, formalidade na tramitação, para nós aqui não vem ao caso, tá? Os efeitos também não tem grande relevância essa discussão aqui em torno dos efeitos. No entanto, doutores, é interessante você trabalhar com uma exceção que eu quero falar para vocês aqui. Bom, então, veja só, todo recurso tem efeito devolutivo, não tem? Todo recurso tem efeito devolutivo. Ok? O que é o efeito devolutivo mesmo, Jair? É o fato de você devolver ao Poder Judiciário a matéria para uma nova apreciação. Tá? O que muda, doutores, é a extensão da devolução. Quando se trata de recurso interposto pelo Ministério Público, o tribunal só pode conhecer a matéria arguída no recurso. Portanto, não pode conhecer de qualquer tipo de nulidade prejudicial ao réu de ofício. Isso está na súmula 160 do STF. Então, marca essa súmula, porque já foi cobrado. Súmula 160 do STF. Tá? E quando se trata de recurso da defesa, a devolução da matéria é integral. Quer dizer, o tribunal pode conhecer de ofício qualquer matéria que seja benéfica ao réu, independente dela ter sido alegada ou não. Tá? Agora, doutores, vamos lá. Nós temos a questão do efeito suspensivo. Tá? Nós temos a questão do efeito suspensivo. Toda apelação é recebida no efeito suspensivo? Não, doutor, isso depende da sentença. Se eu tiver uma sentença absolutória própria, o que é o efeito suspensivo do recurso mesmo? O efeito suspensivo, doutores, diz respeito à possibilidade de eu executar ou não a sentença, a decisão recorrida. Então, se o recurso for recebido no efeito sem o efeito suspensivo, significa que eu posso executar a sentença imediatamente. É o que ocorre com a sentença absolutória própria. Tá? Então, o fato do Ministério Público ter recorrido, isso não significa que o cara não tenha que ser posto em liberdade imediatamente. Ao contrário da sentença absolutória imprópria,
que tem um efeito suspensivo indireto, doutores, mas tem um efeito suspensivo. Lembrando que a absolvição imprópria ela está relacionada com a aplicação de medida de segurança. E a sentença condenatória, em regra, doutores, ela sempre terá efeito suspensivo. Ou seja, se o teu cliente foi condenado, a pergunta é, eu posso executar a sentença imediatamente? Não, não posso. Não posso. Então, se você interpôs um recurso de apelação dessa sentença condenatória, ele necessariamente vai ter efeito suspensivo. Ou seja, vai suspender a execução da sentença condenatória. Agora, presta atenção na exceção que foi inserida pelo pacote anticrime. Lá no artigo 492, aqui não é inciso 4, é parágrafo 4. Parágrafo 4º. Gente. Parágrafo 4º. Tá? E o que diz o parágrafo 4º do artigo 492, doutores? Que o recurso de apelação de condenações com pena igual ou superior a 15 anos não terão efeito suspensivo. Significa dizer o quê? Que o seu cliente, doutores, ele pode até ter respondido todo o processo em liberdade. Mas se ele foi condenado pelo júri, ele já sai de lá algemado, tá? Já sai de lá preso. Ok? Então, nós temos aqui, doutores, nós temos... Lembrando que existe também um efeito regressivo, tá? O efeito extensivo do recurso. Tá? Esse efeito extensivo, ele se aplica naquelas hipóteses, doutores, em que eu tenho concurso de agentes, um réu apelou e o outro não. O réu que apelou teve o conhecimento dele provido, ou seja, teve o recurso dele provido, perdão. Eu pergunto, doutores, esse provimento do recurso por parte do tribunal em relação a um dos corréus aproveita ao outro que não recorreu? A resposta está no artigo 580 do CPP. Então, depende do fundamento. Tá? Se ele não for de caráter pessoal, ele vai ter efeito extensivo. Se for de caráter pessoal, não. Então, vamos supor, doutores, que eu tenho dois réus, um apelou e o outro não. O que apelou, ele argumentou a tipicidade da conduta. O recurso foi provido. O outro também vai ser beneficiado? Vai, porque não tem, o fundamento não está calcado numa condição de caráter pessoal do recorrente. Essa regra do artigo 180 aqui também ela é muito importante. Certo? Ok? Muito bem, doutores. Então, presta atenção. O prazo para você, se você for apelar, você vai apresentar a interposição e as razões do recurso no prazo de 5 dias. Fundamento no artigo 593. Agora, doutores, pode ser que você seja instado a fazer contra-razões de apelação. Então, imaginem vocês que eu tenho uma sentença absolutória. Certo? E, doutores, o Ministério Público recorre, pedindo para reformar a sentença. Ele apresenta as razões, você vai ser intimado para apresentar o quê? As contra-razões. E aí o fundamento já não é mais o 593. É o artigo 600. O prazo não é 5 dias, é 8 dias. Então, é isso que você tem que tomar cuidado quando se trata de um recurso de apelação. Tá? É isso que você tem que tomar cuidado. Ok? Agora, outra questão importante aqui, pessoal. Se eventualmente você for apelar de uma decisão proferida no Juizado Especial Criminal, tá? Aqui, ó, Lei 9.099. Então, se eventualmente você for apelar dessa decisão, doutores, entendam o seguinte: o recurso não é para o Tribunal de Justiça. O recurso é para a turma recursal. Então, se for uma sentença proferida por um juiz criminal normal, doutores, de uma vara criminal, você vai apelar para o TJ. Se não, você vai apelar para a turma recursal.
Pergunto, doutores, isso ficou claro para vocês? Essa revisão rápida da questão teórica do recurso de apelação ficou claro para vocês ou não? Muito bem. Agora, doutores, presta atenção aqui. Nós temos aqui duas situações, que eu quero tratar com vocês na parte prática, uma questão bem rapidinha aqui, só para vocês verem como é que funciona. Deixa eu só ver qual que é essa daqui. É da Eliette, essa aqui mesmo. Tá? Isso aqui é um caso típico de exame de ordem, doutores. Com as devidas adaptações eu cobro no estágio. Então, só para vocês verem como é que funciona. Então, olha só. Em julho de 2017, Eliette foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança, haja vista ter alegado o parquê que a denunciada havia se valido da qualidade de empregada doméstica para subtrair, em 20 de abril de 2017, em 20 de abril de 2017, a quantia de R$ 50 de seu patrão Cláudio, presidente da maior empresa do Brasil no segmento de venda a varejo. Tá? Então, quanto é que ela furtou, doutores? Quanto é que ela furtou? Mas que cacete, bicho. Tá? Então, R$ 50. Ou seja, é um valor muito pequeno, né? Tá? Então, ela furtou R$ 50. A denúncia foi recebida pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Goiânia, tá? Então, tá vendo aqui, ó, a primeira vara criminal da comarca de Goiânia, em junho de 2017. Então, doutores, presta atenção. Eu já falei para vocês, quem estava na live de ontem, tá? Eu falei para vocês que sempre que eu tiver essa informação, doutores, essa informação do recebimento da denúncia, tá? Sempre que eu tiver essa informação do recebimento da denúncia, doutores, a data do recebimento da denúncia ela tem uma única finalidade. Qual que é? Mesmo que eu falei ontem. Tá? Qual que é a finalidade de você saber qual é a data do recebimento da denúncia? O recebimento da denúncia, doutores, é um marco interruptivo da prescrição. Então, se o examinador coloca lá a data do recebimento da denúncia, isso já é um indicativo de que ele quer que você olhe para a prescrição. Então, você já acende a luz de alerta aí. E após a instrução criminal foi proferida em 10 de dezembro de 2018, tá? Sentença penal julgando procedente a pretensão punitiva. Então, vamos lá, 10 de dezembro de 2018. Ok, isso aqui é importante, vamos deixar de laranja aqui. Em 10 de dezembro de 2018, a sentença penal julgando procedente a pretensão acusatória para condenar a Eliette a pena final de 2 anos de reclusão. Tá? Então, 2 anos de reclusão. Deixa eu até mudar a cor deste trem aqui para vermelho. Em razão da prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Ou seja, ela foi condenada, doutores, por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja pena é de 2 a 8 anos, o juiz fixou a pena mínima, certo? Após a interposição de recurso de apelação exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça entendeu por bem anular toda a instrução criminal ante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento injustificado de uma pergunta formulada a uma testemunha. Novamente realizada a instrução criminal, ficou comprovado que, à época dos fatos, Eliette havia sido contratada por Cláudio há uma semana, tá? Então, Eliette foi contratada e só tinha a obrigação de trabalhar às segundas, quartas e sextas-feiras, de modo que o suposto fato criminoso teria ocorrido no 3º dia de trabalho da doméstica. Ademais, foi juntada aos autos a comprovação dos rendimentos da vítima, que geravam em torno de R$ 50 mil. Doutores, para que eu tenho essa informação aqui, tá? Para que eu tenho? Para que vocês acham que eu tenho essa informação aqui?
Para que vocês acham então, que eu teria essa informação? Por que o examinador colocou aqui que o cara ganha 50 mil reais por mês? Tá? O princípio da insignificância. Exatamente, Mário. Exatamente, gente. É isso aí, tá? Vocês estão vendo, cara? É como se ele estivesse colocando lá um sinal luminoso para você perceber. Tá? Você tem que perceber. Isso aí é indicação. Já é a indicação da resposta que ele quer cobrar de você. Tá? Beleza. Aí, após a apresentação de memoriais pelas partes, em 9 de setembro de 2021, quinta-feira, foi proferida em audiência nova sentença, tá? Veja só, nova sentença penal condenando, tá? Condenando Eliette a uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. Em suas razões de decidir, assentou o magistrado que a ré possuía circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que se reveste de enorme gravidade a prática de crimes em que se abusa da confiança depositado no agente, motivo pelo qual a pena deveria ser distanciada do mínimo. Doutores, essa fundamentação utilizada pelo juiz aqui, ela é proibida. Tá? Você utilizar uma fundamentação com base na gravidade em abstrato de um crime não é admitido em hipótese alguma. Ao final, converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de 7 horas semanais de serviços comunitários, durante o período de 2 anos e 6 meses, em instituição a ser definida pelo juiz das execuções. Novamente, não houve recurso do MP. Agora, você vai recorrer de novo, doutores. Perceberam? Agora, vamos lá. Pessoal, qual é o primeiro problema aqui que salta aos olhos? Qual é o primeiro problema que salta aos olhos? Você está vendo aqui, ó, tá? Ela foi julgada na primeira sentença, ela foi julgada a uma pena final de 2 anos de reclusão. 2 anos de reclusão. Tá certo? Na segunda sentença, ela foi condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão. Eu pergunto, pode isso ou não? Pode ou não? Vejam só, eu tive um recurso exclusivo da defesa. Eu tive um recurso exclusivo da defesa. Doutores, olha só, quem fez processo penal comigo tem obrigação de saber isso, tá? Então, olha só, quando eu expliquei para vocês o artigo 617 do Código de Processo Penal, tá? Eu deixei bem claro o seguinte, que quando você tem um recurso exclusivo da defesa, você tem que aplicar o lema do Tiririca. Qual é o lema do Tiririca? Pior que tá, não fica. Tá? Pior que tá, não fica. Ou seja, se eu tenho um recurso exclusivo da defesa, eu não posso piorar a situação do réu, nem diretamente e nem indiretamente. Por quê? Porque o artigo 617, ele proíbe tanto a reformatio impejus direta, quanto a reformatio impejus indireta. E a reformatio impejus indireta ocorre quando eu tenho a nulidade da primeira sentença, eu tenho a anulação da primeira sentença. Então, a partir do momento que eu tenho a primeira sentença, que fixou uma pena de 2 anos de reclusão, e eu tenho um recurso exclusivo da defesa, a segunda sentença, em hipótese alguma, pode superar o patamar da primeira, que é de 2 anos. Não pode. Por quê? Porque isso causaria violação ao princípio da vedação da reformatio impejus indireta. Tá? Beleza? Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro argumento. Eu já estou com ela pronta aqui, tá? Qual que é o segundo argumento agora? Qual é o segundo ponto que você vai ter que discutir aqui? Como eu falei aqui, doutores, como eu já falei aqui, ó, quando eu tenho a data do recebimento da denúncia, é porque o juiz quer que você olhe para a prescrição. Tá? Então, olha só. Considerando que eu tenho que levar em consideração o patamar de 2 anos proferido na primeira sentença,
o patamar de 2 anos proferido na primeira sentença e não 2 anos e 6 meses. O crime está prescrito ou não? Lembrem-se que a partir do momento que eu tenho uma sentença, doutores, eu tenho que levar em consideração a pena em concreto fixada na sentença. Não é mais a pena em abstrato. E a partir da sentença eu tenho 2 formas de prescrição, a retroativa e a superveniente. Nesse caso aqui, doutores, se eu levar em consideração o patamar de 2 anos, a pena de 1 até 2, inclusive, prescreve em 4. Eu pergunto, da data, doutores, atual, aqui, da data atual, até a data do recebimento da denúncia, passaram-se mais de 4 anos? Passaram-se mais de 4 anos, então o crime está prescrito. O crime está prescrito. Entenderam o que eu falei ou não? E no mérito, Jair, o que a gente alega? No mérito, o que a gente alega? Doutores, primeiro, lembrem-se, tá? Num recurso de apelação, a primeira tese que você sempre vai tentar desenvolver, assim como nos memoriais, a primeira tese que você sempre vai tentar desenvolver é a absolvição com base no 386 do Código de Processo Penal. Então, você sempre vai tentar encontrar uma forma de absolvição. E nesse caso aqui, doutores, eu pergunto, eu tenho uma possibilidade de absolvição? Sim ou não? Tenho, doutores, tá? Tenho sim. Tá? Que é justamente o quê? A falta de tipicidade material. Porque, como eu expliquei ontem, você tem que levar em consideração o grau de lesão ao bem jurídico tutelado. Qual é a finalidade do examinador ter colocado aqui o valor do furto e o valor do salário do cara que gira em torno de 50 mil reais? Justamente para você verificar que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio desse cidadão, doutores, foi o quê? Irrisório, insignificante. Então, você vai alegar a falta de tipicidade material. Então, absolvição. Beleza. Doutores, agora eu pergunto para você, o juiz é obrigado a concordar ou não? Aliás, o tribunal é obrigado a concordar contigo? Então, aqui você tem que desenvolver todas as teses. Em caso de condenação, doutores, pelo furto, você concorda com essa qualificadora ou não? Em caso de condenação, você concorda com essa qualificadora? Pessoal, é possível você adquirir confiança de uma pessoa, daqui, ó. É possível, doutores, você adquirir confiança de uma pessoa no 3º dia de trabalho dela ou não? É possível? Não dá, meu filho. Não dá para você pegar e entender que com 3 dias de trabalho você já confia na pessoa assim cegamente. Não pode, doutores. Então, qual é a segunda tese que você vai desenvolver? A tese subsidiária. A retirada da qualificadora, a retirada da qualificadora do abuso de confiança. Retirando a qualificadora, pessoal, sobra o quê? Sobra o furto simples. Certo? Sobra o furto simples. Ok? E, havendo o reconhecimento do furto simples, eu pergunto para você, o que ele traz junto com ele? O que ele traz junto com ele? Furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos, doutores. Furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos. Tá? Furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos. O que diz o artigo 89 da Lei 9.099? Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é possível o quê? É possível o quê? Nesse caso, seja reconhecida a suspensão, seja feita a proposta de suspensão condicional do processo. Então, ele teria direito? Teria direito à suspensão condicional do processo. Tá? Você ainda pode trabalhar com a ideia de, não sendo o caso de suspensão, doutores, a pena dele necessariamente vai ficar entre 1 e 4 anos.
Como o crime não é com violência ou grave ameaça à pessoa, você poderia até desenvolver a possibilidade de substituição da pena restritiva da pena privativa de liberdade por restritiva. Então, veja só, pessoal. Você tem que trabalhar com a questão de regime inicial de cumprimento de pena. Então, nessas questões de apelação, você tem que trabalhar com todas as teses. Por isso que a banca gosta de cobrar memoriais e apelação. Justamente por quê? Porque ela pode explorar o seu conhecimento até espanar. Tá? E realmente é verdade. Então, resumidamente, doutores, como é que ficaria essa peça aqui, tá? Eu já estou com ela pronta, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, então essa daqui, ó. Você vai fazer a folha de interposição, não é? Você vai fazer a folha de interposição para o juiz que proferiu a decisão, tá? Então, sempre a folha de interposição é para o juiz que proferiu a decisão. Aqui você vai fundamentar, tá? Nesse parágrafo preambular, e requerer, uma vez recebido e processado, o encaminhamento à superior instância para julgamento. Então, não esqueçam, doutores, de colocar o fundamento da apelação, tá? 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, o que eles olham aqui? Isso daqui e isso daqui. O cara vai olhar de cara para ver se você colocou. Tá? E vai olhar também o quê? A data, doutores. A data. Tá? Então, vocês sabem que é 5 dias, e vocês já conhecem as regras de contagem de prazo do Código de Processo Penal. Bom, as razões do tribunal, lembrem-se, sempre para o Tribunal de Justiça do Estado, então aqui Goiânia, Goiás, a Câmara Criminal, eméritos julgadores, apelante Eliette, tá? O apelado sempre é o Ministério Público, e aí você vai apresentar aqui as razões de apelação. Vai fazer um resumo dos fatos sem inventar nada, faz um resumo do processo, do que aconteceu no processo, e aí você entra na parte do direito, começando aqui pelas preliminares. Então, nós vimos lá que nós temos 2 preliminares que vão ser alegadas. Primeiro, o reconhecimento da reformatio impejus indireta, tá? E o que nos leva a considerar a pena fixada na primeira sentença, qual seja 2 anos, e uma vez feita essa análise, nós vamos trabalhar com a extinção da punibilidade pela prescrição, a prescrição retroativa. Por quê? Porque um crime cuja pena é de 2 anos, fixado na sentença, prescreve em 4. E, olhando deste momento até a data do recebimento da denúncia, passaram-se mais de 4 anos, o crime está prescrito. Ok? No mérito, você vai discutir a atipicidade da conduta, não é? A atipicidade da conduta, ou seja, vai trabalhar com a questão da falta de tipicidade material em razão da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio da vítima, tá? A não incidência, alternativamente ou sucessivamente, a não incidência da qualificadora do abuso de confiança, então vai desclassificar para furto simples, aplicação da suspensão condicional do processo, caso não seja possível ou não seja aceita, o reconhecimento do furto privilegiado, que pode consistir tão somente na aplicação de pena de multa. Tá? E aí, doutores, tá? Se nada disso der certo, tá? Você ainda pode trabalhar com a redução da pena. Tá? A redução da pena. Porque, olha só, o que o examinador colocou aqui? Que o juiz levou em consideração, tá? Como circunstância judicial, tá? Como circunstância judicial desfavorável, a questão da gravidade do abuso de confiança. Meu filho, se o abuso de confiança já foi utilizado para qualificar o crime, tá? Se ele já foi utilizado para qualificar o crime, ele não pode ser utilizado depois de novo como circunstância judicial. Tá? Não pode ser utilizado novamente como circunstância judicial. Certo? Não esqueçam, doutores, que o pedido, você sempre tem que pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Tá? Tem que trabalhar com a ideia do reconhecimento e do provimento do recurso, para, em preliminar, ser reconhecida a reformatio impejus,
com a aplicação da pena máxima em 2 anos de reclusão e a consequente prescrição da pretensão punitiva. No mérito, a absolvição em razão da tipicidade da conduta, sucessivamente requer a não incidência da qualificadora com a desclassificação, suspensão condicional do processo ou conhecimento do privilégio, e a redução da pena pelo reconhecimento bis in idem. Então, esses pedidos todos, o pedido, ele é um espelho do que você fez aqui, ó. O pedido, ele é um espelho do que você fez aqui na parte do direito. Então, do jeito que você colocou lá, você coloca no pedido. Tá certo? Então, a data aqui você repete, lembrando que, se não constar, doutores, o lugar, você não vai inventar um lugar, tá? Não vai colocar Brasília, Distrito Federal, não vai inventar, você necessariamente tem que colocar o lugar que consta na peça, tá certo? Porque se você inventar alguma coisa, isso pode caracterizar um sinal identificador da peça e você ser excluído do certame. Tá certo? Doutores, só mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Cuidado, tá? Se porventura você tiver uma sentença absolutória, e o Ministério Público apelar, tá? E você tiver que fazer a peça cabível será o quê? As contrarrazões de apelação. E as contrarrazões de apelação são muito boas de fazer. Por quê? Porque você não tem que pegar e encontrar a tese. A tese já foi apresentada pelo Ministério Público. A única coisa que você vai ter que fazer é ter o argumento para refutar a tese, tá? Para refutar a tese do Ministério Público. Então, por exemplo, o Ministério Público quer que a pena seja aumentada pelo reconhecimento da qualificadora, tá? Ou pelo reconhecimento o reconhecimento de uma agravante. O que você vai dizer que não, tá? Que não é o caso de aplicação da agravante, e vai explicar por quê. Então, o Ministério Público ele vai trazer o argumento, e aí é só você trazer o contra-argumento. Gente, fica muito fácil de fazer. Então, se cair uma contra-razão de apelação na sua prova, levante a mão para o céu, tá? Porque é bem mais fácil de fazer. Agora, saiba que se o Ministério Público apelou e você não apelou, isso vai aparecer no problema, você não interpôs o recurso, você vai ter que contrarrazoar o recurso do MP. Tá? E aí, o fundamento é o 600, o prazo é de 8 dias. Tá? O prazo é de 8 dias. Entenderam o que eu falei ou não? Beleza? Então, doutores, para quem for fazer a prova agora no começo de dezembro, boa sorte, tá? A minha participação nessas lives aqui encerra, tá? Então, eu falei sobre 2 temas. Espero, do fundo do coração, que tenha ajudado vocês, tá? A, pelo menos, esclarecer alguns pontos, a desmistificar alguns pontos, tá? Mas lembrem-se, vocês precisam necessariamente estudar teoria do crime, tá? Precisam estudar teoria do crime, precisam dar uma revisão sobre principais aspectos do processo penal, porque é isso que vai cair. Tá certo? Gente, muito obrigado, boa sorte para vocês. Eu vou, porque eu tenho aula agora, tá? Tenho aula de processo penal agora a partir das 19h15. Beleza? Boa sorte, tudo de bom, professor. Sucesso. Sucesso para vocês, gente, e até uma próxima oportunidade. Abraço.